Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho. Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz. E hoje nós vamos começar, olha que bênção, vamos começar já o livro de Levítico. Então, corra lá para buscar a sua Bíblia e, como de praxe, nós já estamos fazendo desde o princípio, eu vou fazer a leitura da introdução da minha Bíblia de Estudos, que é a Bíblia Shed. Lembrando que essa introdução não faz parte da Bíblia, mas é uma introdução feita pelo autor, pastor Russell Shedd. Então vamos, Levítico, análise. Conforme é indicado no seu nome, Levítico, esse terceiro livro de Moisés, salienta a função dos sacerdotes de Israel, aqueles membros da tribo de Levi, que Deus escolheu para servirem em seu santuário. Muitos cristãos, por causa disso, imaginam que Levítico é uma espécie de manual técnico que fornecia orientação aos sacerdotes antigos sobre os detalhes da cerimônia que não são mais observados pelo povo de Deus. Em resultado disso, o livro de Levítico é atualmente a porção menos apreciada do Pentateuco. Na realidade, porém, sua mensagem era originalmente dirigida a todos os crentes, e suas verdades continuam revestidas de significação primária para o povo de Deus, pois o livro de Levítico constitui a primeira revelação detalhada acerca do vigoroso tema do grande livro, com letras maiúsculas, como um todo, a saber, do modo pelo qual Deus restaura a si mesmo homens perdidos. Tanto a atividade redentora de Deus como a resposta da apropriação que se espera da parte do homem são sumariadas no versículo-chave: Ser-me-eis santos porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Está em Levítico 20, 26. A fim de obter a salvação e de restaurar o homem ao seu Criador, tornava-se necessário prover um meio de acesso a Deus. A primeira metade de Levítico, que vai dos capítulos 1 a 16, assim sendo, apresenta uma série de ações religiosas que pinta o caminho através do qual Deus redime os perdidos, separando-os de seus pecados e das consequências destes. Os diversos sacrifícios, capítulos 1 a 7, eram antecipações da morte de Cristo no Calvário, onde o impecável sofreu a ira de Deus em nosso lugar, a fim de que pudéssemos ser resgatados da nossa culpa. Os sacerdotes levíticos, portanto, configuravam o fiel serviço de Cristo ao fazer reconciliação no tocante aos pecados do povo. As leis sobre higiene serviam de lembretes constantes do arrependimento e da separação das impurezas que devem caracterizar os redimidos, enquanto o grande dia do culto expiatório proclamava o perdão de Deus àqueles que se humilhassem em confiante entrega ao Cristo, que ainda haveria de prover acesso ao próprio céu. Porém, a salvação não consiste meramente na separação do que é errado, envolve uma união positiva com aquilo que é correto. Por isso é que a segunda metade de Levítico, capítulos 17 a 27, apresenta uma série de padrões práticos aos quais os homens precisam moldar-se, vivendo em santidade. Isso inclui expressões de devoção em questões cerimoniais, capítulo 17, e de adoração, capítulos 23 a 25. Porém, centraliza sua atenção em questões que envolvem a conduta diária, capítulos 18 a 22. O próprio Cristo sintetizou a lei divina, Mateus 22, 37 a 40. Ao falar de um amor de todo o coração a Deus e ao citar um trecho dessa seção de Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, 19 e 18. Assim sendo, o livro de Levítico existe primariamente como uma legislação proferida por Deus. Chamou o Senhor a Moisés e lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes. As duas narrativas históricas, capítulos 8 a 10 e 24 10 a 23, servem de pano de fundo para as questões legislativas, e a única outra variação quanto à forma, o sermão final e exortativo de Moisés, capítulo 26, ainda é seguida por um apêndice de leis que regulam questões que em si mesmas não são obrigatórias. Capítulo 27. Autor. Em mais de 50 pontos em seus 27 capítulos, o livro de Levítico afirma compor-se das palavras que Deus dirigiu a Moisés.
O Novo Testamento, igualmente, introduz uma citação tirada do livro quando diz: ora, Moisés escreveu, Romanos 10, 5. Os críticos que relegam o livro de Levítico a 1 milênio depois de Moisés fazem-nos expensas da integridade da evidência bíblica. As Escrituras descrevem o livro do Levítico como obra que foi transmitida a Israel logo depois que os israelitas foram adotados como um povo com quem Deus fez aliança. Êxodo 19, 5. Fora-lhes dada a lei moral básica, o decálogo, Êxodo 20, e a presença de Deus viera habitar no tabernáculo recém-construído, Êxodo 29, 43 e 40, 34. Então foi dado o livro de Levítico segundo Deus havia prometido, Êxodo 25, 22, para servir de guia para a vida e a adoração perante ele. Sua legislação e acontecimentos relatados cobrem algumas poucas semanas vividas pelo povo, desde a construção do tabernáculo por Moisés, Êxodo 20, 17, até a partida de Israel do Monte Sinai, menos de 2 meses mais tarde, conforme Números 10, 11. Em maio de 1445 a.C., conforme a data atribuída pela maioria dos eruditos evangélicos. Pois bem, essa é a introdução e começamos agora no capítulo 1 de Levítico. Levítico, capítulo 1, verso 1, tem um título que diz: Os Holocaustos. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito. E o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar, o seu sangue. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo em suas pernas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Levítico, capítulo 2, verso 1, título: As ofertas de manjares. Levítico 2, 1. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção
memorial sobre o altar, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha amassados com azeite e obreiras asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento amassada com azeite, em pedaços e partidas, e sobre ela deitarás azeite e ofertas de manjares. Se a tua oferta for de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares, que daquilo se fará, trarás ao Senhor, será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimarás por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias. Todavia, não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, fará a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso, é a oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite. Com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. Levítico, capítulo 3, verso 1. Os sacrifícios pacíficos. Título: Sacrifícios pacíficos. Levítico 3, 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha do fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito, a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas. Como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. E manjar de oferta queimada é manjar de oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra perante o Senhor, a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará
tudo isso sobre o altar é manjar da oferta queimada, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Bom, meus queridos, nós vamos parar por aqui. Começamos então o livro de Levítico, lemos a introdução feita pelo pastor Russell Shedd e lemos o capítulo 1, 2 e 3. E no próximo vídeo começamos a partir do capítulo 4. Que bênção! Já estamos bastante adiantados e glória a Deus por isso. Então, portanto, eu já te convido mais uma vez a se juntar comigo nesse projeto, que é a divulgação da palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Se está sendo bênção para a sua vida a leitura da Bíblia, a leitura completa da Bíblia, inscreva-se no canal para ficar sabendo sempre que eu fizer o upload de conteúdo novo. É preciso você se inscrever e lembrar de ativar o sininho. Também deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça comentários sobre cada um desses vídeos, como está sendo para você, se Deus tem falado com você, quais as revelações você tem tido da parte de Deus para a sua vida. E também compartilhe este vídeo nas redes sociais com o maior número de pessoas que você conseguir, com todos os seus amigos. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Tudo isso ajuda bastante, não só na divulgação da palavra de Deus, não só na bênção na vida das pessoas, mas faz com que o canal fique fortalecido e o YouTube possa apresentar esses vídeos, os nossos vídeos, para mais pessoas. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.